Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre um case que a gente teve na Auren Energia, referente ao uso da sustentabilidade realmente como uma estratégia de gerar valor, tanto para a Auren como também para os nossos clientes e os nossos parceiros como um todo. E um pouco de como foi esse processo de inovação que nos levou até esse novo produto e esse novo serviço que a gente criou ali nos últimos anos. Me apresentando muito brevemente, meu nome é Pedro, eu sou gerente de produtos e serviços na Auren, trabalho lá há pouco mais de 5 anos atualmente, tendo passado por algumas áreas, e hoje estou ali mais responsável por toda a parte de produtos e serviços da companhia. Queria também apresentar o que é a Auren, é uma empresa ainda razoavelmente nova, ela surgiu agora em março deste ano, da consolidação de 3 grandes empresas, que foi a Votorantim Energia, a VTRM e a CESP. A Auren ela surgiu com uma missão e uma visão de ser a maior plataforma de energia renovável do Brasil. Então, a gente já tem hoje um portfólio 100% renovável, a gente tem dois complexos eólicos no interior do Pernambuco e do Piauí, a gente tem algumas usinas hidrelétricas, com destaque para Porto Primavera, no interior de São Paulo, e a gente tem mais 2 complexos entrando em operação ainda este ano, e tem também alguns complexos solares que vão entrar em operação nos próximos anos. Então, a gente já surgiu como uma das 10 maiores companhias do setor elétrico brasileiro. A gente já está entre as 3 maiores comercializadoras do Brasil e a gente vem consistentemente nos últimos anos agregando valor para os nossos acionistas e também crescendo substancialmente na nossa carteira de clientes. Quando a gente olha ali para a estratégia nossa da Auren, não tem como a gente não ter um viés de olhar para o futuro e olhar quais são as tendências e quais são as perspectivas que a gente vê para definir a estratégia nossa de atuação. Né? Quando a gente olha para o nosso mercado de energia atualmente, ele é um mercado relativamente pequeno. A gente tem 27 mil unidades consumidoras apenas. Quando a gente olha comparado com outros mercados, é muito pequeno. Então são 27 mil espalhados pelo Brasil inteiro. Aí, quando a nossa área de inteligência de mercado, ela detectou um ponto bem importante. Dentro das condições atuais de mercado, já existem mais de 70 mil consumidores que poderiam acessar o mercado livre de energia. Ou seja, eles poderiam escolher da onde eles querem comprar energia. Se eles querem comprar de um gerador, se eles querem comprar de uma comercializadora. Então eles poderiam decidir, porém não acessam. Seja por falta de informação, seja por aversão a risco, por medo, por desconhecimento, mas eles ainda não acessam e estão espalhados ali pelo Brasil inteiro. Já é um volume relevantemente maior do que o nosso mercado existente hoje. Agora, quando a gente olha para daqui a poucos anos, então falando daqui 3 anos, a expectativa nossa é que esse mercado seja ampliado para todo mundo que é do grupo A. Ou seja, todo mundo que tem uma alimentação em alta tensão, que a gente chama. A gente está falando de mais 106 mil unidades consumidoras. 4 vezes aquele nosso mercado atual, aproximadamente. Isso que deve entrar daqui a 3 anos. Ou seja, o mercado tem uma perspectiva de crescimento significativa. Se eu for um pouquinho mais à frente, então, e aí olhar para 2026, a gente está falando de mais 11 milhões de unidades consumidoras podendo acessar esse mercado, que seria todo o grupo B. Ou seja, todo mundo que está na baixa tensão. Todos os comércios e todas as indústrias. E aí a gente vai mais um ano à frente, 2027. A gente está falando de mais 76 milhões de unidades consumidoras podendo acessar esse mercado, que seriam todas as residências do Brasil. Eu acho interessante mostrar esse número, porque não tem como a gente olhar para o nosso mercado atual e pensar que ele vai conseguir atender essa demanda que a gente vai ter daqui a 5 anos. Ele vai crescer e a gente vai ter que repensar a forma como a gente atua e a forma como a gente define a nossa estratégia e gera valor para os nossos clientes. Tendo isso muito em mente, a gente está passando por um processo agora de transformação digital e de trazer cada vez mais o cliente para o centro dos nossos esforços e do nosso conhecimento. Mas quando a gente olha para o futuro, a gente também não pode esquecer do passado. Então, a gente compreender o que aconteceu para a gente chegar até este momento em que estamos atualmente é vital para que a gente possa prever e antecipar as demandas e as necessidades dos nossos clientes do futuro. Quero passar um videozinho rápido, que eu acho que é bem interessante, porque um desses principais fatores que a gente fala que vem afetando o nosso cotidiano são as mudanças climáticas que são causadas pelo aquecimento global. Esse tema é um tema que está em alta, não é de hoje,
mas cada vez mais ele vem ganhando uma relevância. E quando a gente começa a olhar dentro do nosso histórico a variação da temperatura do planeta Terra, a gente começa a ver, final do século XIX, a temperatura fica ali constante, sem grandes variações, oscilando em torno de zero, e nem chegando a -1. Vem Primeira Guerra Mundial, crise de 29, pré-Segunda Guerra, e a temperatura fica ali, constante. Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, começo da Guerra Fria, consolidação de dois grandes blocos disputando o poder. Meio de Guerra Fria, as famílias começam a aumentar seu poder de aquisição, as indústrias começam a expandir pelo mundo inteiro, África, Ásia. 1991, a gente termina a Guerra Fria, consolidamos o capitalismo como grande forma de econômica mundial, e olha o que a gente começa a ver na temperatura do mundo, começando a bater ali 1 grau positivo. E aí, até a gente chegar ali em 2021. Então, assim, é inegável que a gente tem uma tendência de aquecimento. E todos nós, seja como cidadãos, seja como empresas, a gente também tem uma missão de estar fazendo o possível para reduzir e mitigar esses nossos impactos. A gente não sabe exatamente quais vão ser as consequências deste aquecimento global e do que isso vai causar exatamente, mas a gente sabe que ele vai mexer drasticamente com o nosso modo de vida. E cabe a nós ali pensar em formas de mitigar e de influenciar positivamente a sociedade e o mundo em que a gente vive. Nós, a gente tem muito isso no nosso DNA. Nós somos um grupo que gera energia renovável há 100 anos. Então a gente tem isso como tradição e essa é a nossa visão de futuro. Tá, beleza, Pedro, mas falou disso, falou de história, falou de perspectiva futura, mas e agora? Mas como que a gente faz isso na prática, né? O que a gente está fazendo no dia a dia? Como que a gente busca uma solução melhor e mais inovadora para os nossos clientes e também para a nossa sociedade? Desde 2017, mais ou menos, quando a gente começou com o processo de transformação digital na Auren, a gente começou a passar por alguns ciclos, implementando algumas metodologias e alguns frameworks. O mais recente deles é um processo de inovação que eu acho que é bem interessante, que a gente chama do triplo diamante. Ele basicamente consiste de 3 ciclos de divergir e de convergir, que alia práticas do design thinking, do lean startup e também do agile. O que são esses ciclos? O primeiro é um ciclo de descoberta, ou seja, eu preciso entender meu problema, preciso entender aonde eu quero chegar, preciso saber entender também a estratégia da minha companhia, para quem eu quero gerar valor. Depois vem um ciclo de prototipação, ou seja, é um ciclo de testar, eu vou pensar numa solução. Lembra bem, parte de descoberta, eu não pensei em solução nenhuma ainda, eu só estou tentando entender de fato o problema que eu tenho. E o último é o ciclo de desenvolvimento, que aí realmente eu vou implementar, vou testar essa minha solução e vou ver se faz sentido, se o mercado gostou dela e se eu quero seguir em frente com ela. E eu vou passar um pouco por esses 3 ciclos e como que a gente viu aquele nosso passado e as mudanças climáticas e como que a estratégia nossa de ampliação de mercado e como que a gente atuou para criar um produto interno nosso. Primeiro, tudo surgiu de um insight, sabe, daqueles que vêm no meio do chuveiro. Então, um belo dia, a área de sustentabilidade da companhia veio até a gente do comercial e falou: olha, estão vindo falar com a gente, um tal de Instituto Totum, falando que tem um tal de I-REC e que usinas renováveis podem se certificar e emitir esses I-RECs. Vocês não querem dar uma olhada nisso? A gente olhou, bom, não sei, vamos ver. E aí a área de inteligência de mercado, na época, ficou responsável por esse projeto e falou, bom, vamos entender um pouco então do mercado, né? E aí passamos por 4 grandes blocos. O primeiro bloco é o que eu gosto de chamar de Market Assessment. Então, o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Quais são as tendências? Algumas ali a gente já falou, mas aqui a gente entrou num detalhe mais a fundo. Por exemplo, carbono zero, net zero, neutralidade em carbono. Todas essas pautas e políticas que diversas empresas vêm assumindo compromissos e vêm se colocando como uma forma em um compromisso público de que ela vai zerar a sua pegada de carbono. O que é isso? Quem são essas empresas? A gente começou a mapear um pouco mais esse mercado e entender como que elas queriam fazer essa compensação da sua pegada de carbono. E aí a gente se deparou com um protocolo GHG, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar até 2020, porque eu não estava nessa área de sustentabilidade. Mas é o protocolo que rege
todas as regras de como se faz um inventário de carbono, como que você quantifica a sua pegada de carbono. O que é o escopo 1, o que é o escopo 2, o escopo 3, ou seja, quanto que você emite diretamente de carbono, quanto que você emite de carbono através do seu consumo de energia elétrica, quanto que você emite indiretamente através da sua cadeia produtiva como um todo e de todos os seus fornecedores. E a gente foi entender e fomos entender as regras que tinha desse protocolo de GHG. Então, como que você compensa escopo 1, como que você compensa escopo 2, o que é aceito, o que não é aceito. E aí o último grande tema que a gente descobriu nessa etapa foi o R100, que é um pacto global de diversas empresas de consumir energia 100% renovável. Diversas empresas, elas assumiram esse seu compromisso e falaram que algumas até 2030, outras até 2040, outras até 2050, mas que elas irão consumir energia 100% renovável. E aí o primeiro passo que a gente fez foi, bom, quem são as empresas signatárias desse pacto? Então a gente levantou todas as empresas, a gente cruzou contra todas as bases de dados do setor elétrico brasileiro para levantar quanto de consumo de energia a gente tinha de empresas no Brasil que tinha uma matriz fora do Brasil que foi signatária desse pacto. Ali a gente já identificou que existia no mínimo um potencial por 5 milhões de certificados no Brasil, que nos próximos anos, dado que as matrizes já tinham assumido esse compromisso público, fora as outras que ainda viriam a assumir depois. Então a gente já viu, opa, tem mercado, vamos continuar. Próximo passo, desk research. E aí é sentar realmente na cadeira e vamos estudar, e vamos ler artigo, vamos ver tendências, vamos ver como que os mercados se comportaram. Então, o que foram os IRECs na Europa? Como que isso surgiu lá? Como que o mercado adotou eles? E como que a população e o público em geral adotou eles? Então, e aí eu trouxe alguns pontos interessantes. Na Europa, hoje, quando a gente olha para um mercado mais maduro de energia como o deles, os IRECs, eles já não são nenhuma opcionalidade nos contratos. As pessoas, automaticamente, elas já compram os IRECs. Então, você vai comprar a energia, se você entra num provedor de energia elétrica lá, você já vai ver que ele tem um selo de energia verde ou de energia renovável. Isso virou padrão. Só que antigamente não era assim. Antigamente era uma feature. Era um ponto a mais que a pessoa falava, opa, deixa eu pegar aqui mais 50 centavos de euro para ter uma energia renovável. E hoje ela já perdeu isso daí. Então a gente já chamou a atenção e falou, olha, essa tendência lá faz sentido. Eu acho que no Brasil vai acontecer isso. Num primeiro momento vai ser algo à parte, mas depois vai virar padrão. Então a gente tem que se preparar. Vamos continuar. Mercado de telecomunicações. Já tinha surgido algumas vezes esse paralelo de que no mercado de telecomunicações ele se comportou de uma forma semelhante ao que a gente veria no mercado de energia. Por quê? Porque lá atrás a gente teve uma disrupção, abriu para a concorrência e eles tiveram que se reinventar o modelo de negócios algumas vezes ao longo do tempo devido ao modelo concorrencial que tinha. Eu não sei se todos vão se lembrar, mas lá atrás, quando você assinava um plano de celular, de telefone fixo mesmo, o carro-chefe das empresas era aquele plano de minutos, que você pagava uma mensalidade, se você estourava aqueles minutos, você tinha que pagar um adicional, e aí eles começaram a incrementar, pacote de SMS. Compre 100 SMS por R$5 ao mês. Compre mais 300 SMS por mais R$15 ao mês. Ringtone. Você contratava ringtone por SMS e pagava um adicional ali de R$7. E a gente começou a olhar para isso e falar, nossa, e aí como que está hoje, né? Hoje você já tem minutos limitados, SMS limitado, mas SVAs não acabaram. Hoje você paga, deixa eu pegar uma diária ilimitada do YouTube. Deixa eu pagar R$2 por uma diária. Isso nada mais é do que um SVA. Por quê? Elas vão se reinventando e procurando novas formas de rentabilizar aquele produto que, devido à concorrência, já está sendo canibalizado e já está um oceano vermelho de concorrência. Então, aquele preço já está despencando, já está uma guerra de preço. Então, elas têm que se reinventar e têm que pensar em novos serviços de valor agregado para os clientes delas. E a gente viu alguns paralelos com o que a gente imagina que vai acontecer com a energia. Por fim, a gente olhou a transição energética. Ou seja, como que as pessoas estão vendo esse movimento de transição energética? Quais são as exigências das pessoas? E o que a gente notou aqui, e aí existem vários artigos, das pessoas que elas topam, por exemplo, pagar mais por um produto que é mais sustentável. Existem alguns estudos que mostram que a população, ela em geral, né, na média, ela paga até 15% a mais por um produto que tenha uma pegada de carbono neutra, em compensação com outro produto que não tem. Ou seja, colocar sustentabilidade e as políticas ESG no centro da sua estratégia comercial
pode sim agregar valor e diferenciar você perante seus competidores. E essa é uma tendência que é inegável. Com tudo isso em mente, e essas duas grandes primeiras etapas que a gente passou pelo processo de descoberta, aí chegou a hora da gente ir para a rua e conversar com alguns clientes. Essa é uma parte que eu particularmente gosto bastante, porque entrevistar cliente é uma coisa que está super hypada. Então tá super em alta, todo mundo fala, tem que entrevistar cliente, tem que fazer pesquisa com cliente, tem que conversar com cliente. E assim, tem que conversar com cliente. É super importante conversar com cliente, você precisa ouvir os clientes. Mas eu vou falar uma vez aqui, entrevistar cliente não serve para validar a hipótese de produto e nem testar a proposta de valor. Não serve. Entrevistar cliente não serve para validar a hipótese de produto e nem testar a proposta de valor. Não é esse o intuito de entrevistas com clientes. Entrevista com cliente é para você entender a jornada dele, é para você entender as dores deles, as necessidades, os sentimentos, o que está acontecendo, o que passa pela cabeça dele. Então, quando você vai entrevistar, como que a gente faz isso na prática? Primeiro, foram mais de 10 entrevistas foram exatamente 10, que ficou um pouco errado. Foram exatamente 10 entrevistas com 10 clientes de 10 indústrias diferentes, com 10 stakeholders totalmente diferentes dentro das companhias. Então a gente conversou com algumas pessoas de áreas diferentes internas, para entender justamente qual que era a jornada dela e quais eram as dificuldades dela. Segundo, quando você vai fazer uma entrevista com o cliente, você não faz pergunta de sim ou não. Você tem que fazer perguntas exploratórias, tem que perguntar sobre a sensação, perguntar sobre o sentimento, perguntar o que passou na cabeça dele quando isso aconteceu, como que ele faz as coisas, por que ele faz as coisas, por que ele começa aquele processo dele de compra, por que ele aciona um gestor dele, por que o gerente da área paralela vai lá e aciona ele sobre esse determinado aspecto. Então, a gente fez essas 10 entrevistas exploratórias, e aí outro ponto importante, sempre nessas entrevistas, a gente tinha 2 membros da equipe da Audi, uma pessoa que é responsável por tocar a entrevista de fato, e conversar, e fazer as perguntas e analisar, e uma outra pessoa 100% para tomar notas. Isso é muito importante também, porque se você está tomando nota, você vai perder o fio da meada, é normal. É comum, é difícil a gente prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, é importante a gente ter essas 2 pessoas com 2 papéis muito bem definidos dentro do processo de entrevista com o cliente. E o que a gente tirou disso tudo, dessas 10 entrevistas? As dores, os customer pains. Então, quais foram as dores que a gente viu que esses clientes realmente tinham, né? E que a gente depois foi pensar numa hipótese para testar a proposta de valor. Primeira delas, inventários de carbono. Todo mundo fala de inventário de carbono, de quantificar a pegada de carbono, escopo 1, escopo 2, escopo 3, que nem eu mencionei, mas a maioria dos stakeholders internos da companhia não sabem o que é, como fazer um inventário de carbono. É difícil, é complexo, não é simples. Principalmente quando a gente olha para escopo 3, é muito complexo. Em geral, eles pagam consultorias que cobram muito caro para ajudar a fazer essa contabilização. Segunda dor, por mais que seja uma sigla que todo mundo fala de definir uma estratégia ESG da companhia, existe uma dificuldade de as pessoas dentro da companhia saberem o que é estratégia ESG. Então tem ali um espaço para a gente aprender como comunicar uma estratégia ESG internamente nas empresas. Porque a maioria das pessoas realmente ainda não conseguiram absorver isso, ainda é um tema novo. E por fim, que foi um tema que não estava no nosso radar, mas que surgiu em todas as entrevistas com clientes que tinham matriz internacional, é a prestação de contas com a matriz. Como assim? Bom, pelo que a gente entendeu dessas entrevistas e fazendo justamente as questões exploratórias, é muito comum de virem demandas de matrizes internacionais, por exemplo, compra crédito carbono. Mas quanto? Como? Que tipo? Por quê? Como que eu pago? De quem eu compro? Compra IREC. Mas o que é o IREC? O certificado de energia renovável. Mas como que eu pago ele? Para que serve? Faz diferença a fonte dele ou não faz? Né? E aí a gente viu que ali tinha um gap e uma oportunidade bem interessante e fácil de ser resolvida. Né? Como que a gente conseguiria resolver essas dores? E aí vem a nossa fase de prototipação. A gente juntou tudo isso e aí sim a gente falou, bom, dado aquele insight do IREC da sustentabilidade e tudo isso que a gente aprendeu nessa primeira fase de discovery, como que eu penso de fato numa solução? E aí, conhecendo o setor elétrico e conhecendo como funciona a energia, a gente tem algumas certezas.
A primeira delas é impossível rastrear fisicamente de onde veio o seu consumo de energia elétrica. De onde veio aquele elétron que levou a corrente elétrica para sua casa? Você não sabe, você não consegue saber. Ao menos que você não esteja conectado na rede elétrica nacional, não tem como saber. Por quê? Porque na rede elétrica a gente tem usinas eólicas, a gente tem usinas fotovoltaicas, a gente tem usinas térmicas a gás, a carvão, a óleo, a diesel. E também temos solares, a biomassa, hídricas e outras renováveis limpas. Então, assim, a gente não consegue fisicamente. Só por você estar consumindo energia elétrica da rede aqui, você já está contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa. Então, é automático, porque a gente tem fontes não renováveis na nossa matriz. Então, a gente sempre vai estar emitindo. E como que uma indústria vai fazer essa compensação? E como que ela vai fazer para mitigar este seu impacto ambiental e colocar uma rastreabilidade renovável da sua energia consumida? Aí entra os I-RECs. Como eu falei lá no começo, a gente já é hoje uma das maiores comercializadoras do Brasil. A gente tem uma carteira ali de mais de 500 clientes e a gente já comercializa ali o equivalente hoje a 2,5 gigawatts médio. Só para, é um volume bem expressivo, que equivale ali mais ou menos 3, 4% do mercado nacional. Opa, passou um sem querer aqui. Aí. Então, quando a gente olha para isso e para a estratégia nossa, o que a gente pensou? Falou, bom, vamos pegar aquela energia que a gente está comercializando e juntar com o I-REC, que é um certificado de energia renovável. Como que isso conversa com as dores dos nossos clientes? Primeiro, o I-REC ele certifica que uma determinada megawatt-hora que foi injetado na rede é renovável. Ou seja, ele veio de uma fonte 100% renovável e conta com uma auditoria de 2 órgãos. Um do Brasil, que é o Instituto Totten, e outro de um órgão estrangeiro, lá na Holanda, que chama o I-REC Standard. Então, só por o fato de ter isso, a gente já tem um certificado internacional. Então, as matrizes das empresas já reconhecem esse certificado. Então, isso já acaba sendo um bom diferencial e uma forma de gerar valor e solucionar uma dessas dores dos nossos clientes. Além disso, ele é também um produto que tem um baixíssimo custo. A gente consegue oferecer um I-REC por um custo equivalente a 1 a 2% do custo com energia dele. Então, por um adicional de 1 a 2% do seu custo, você consegue compensar e provar que você é neutro, pelo menos em relação ao seu consumo de energia elétrica, que você não está emitindo gases de efeito estufa. E seguindo uma outra tendência que a gente viu no mercado, ele é altamente personalizado. Você pode definir qual a fonte, qual a usina, qual o volume, qual o período de geração você quer, qual o período de consumo você quer, quando você quer receber, quando você quer pagar. Então, tudo isso a gente conseguiu deixar altamente personalizado para atender essa demanda e essa necessidade dos nossos clientes. De uma forma que a gente consegue diferenciar o nosso megawatt-hora, ou seja, a nossa energia elétrica que a gente vende, perante os nossos competidores. Energia elétrica, em geral, não faz diferença se você compra da Auren, se você compra da Comerc, da Engie, da Copel e, enfim, tantas outras empresas de energia que a gente tem. É muito padrão igual. Agora, a partir do momento que a gente traz uma feature, uma funcionalidade, como o I-REC, como um adicional dessa energia, a gente torna nosso megawatt-hora diferente dos nossos competidores. A gente traz um viés de sustentabilidade que talvez não necessariamente nossos competidores tenham. E aí a gente consegue diferenciar e consolidar a gente como uma empresa diferente no mercado. Por fim, feito isso, aí a gente entrou ali numa etapa de desenvolvimento. Aí a gente falou, bom, a gente pensou na solução, a gente prototipou, a gente entendeu as dores do nosso cliente, vamos fazer. Faz sentido fazer e bora. E aí eu queria dar um pouco da questão de tempos e movimentos que foi este processo. Que nem eu falei, a gente está numa empresa que está passando ainda por um movimento de transformação digital. Então a gente ainda não é uma empresa puramente de tecnologia, apesar de estarmos caminhando para isso. E aí, ao mesmo tempo, todo mundo fala muito do ágil, que você tem que ser veloz, e que a gente precisa pensar nas soluções de uma forma rápida, que a gente não pode deixar passar uma demanda dos nossos clientes. E é verdade.
Eu queria mostrar um pouquinho de como foi esse processo e quanto tempo ele levou. Em julho de 2020 foi quando surgiu o Insight. Então, veio ali da área da sustentabilidade da companhia para o comercial. Em agosto, a gente falou, beleza, vamos endereçar isso, vamos entender isso. E começamos o processo de discovery. Começamos a fazer o desk research e começamos a fazer o market assessment. Em setembro, a gente conheceu e se filiou ao IREC Standard e nos cadastramos para sermos um participante, ou seja, sermos um agente autorizado a utilizar e transacionar os IRECs. Em outubro, a gente conduziu todas as entrevistas com clientes. Foram mais de 2 entrevistas por semana que a gente conduziu com os clientes, ao longo de outubro. Em novembro, a gente definiu o MVP, ou seja, o produto mínimo viável. A gente não tinha nenhum processo desenhado, a gente não tinha sistema nenhum, estava tudo em planilha de Excel, estava tudo jogado, bloco de notas, e assim, MVP, produto mínimo viável. Não precisa ter sistema, não precisa ter um super software para fazer toda a gestão de todos os contratos. O que foi, então, a construção do MVP? Foi retirar as barreiras internas da empresa. Então, foi avaliar se existia risco tributário, se existia risco jurídico, se existia risco de imagem, como que a gente contornava isso, como que a gente faturaria um cliente, como que a gente cobraria dele, como que a gente receberia. Então, isso foi a construção do nosso MVP, que a gente fez em um mês. Então, foram ali algumas atividades com uma força-tarefa de algumas pessoas de algumas áreas diferentes, de, por exemplo, jurídico, financeiro, tributário, contabilidade, entre outros, e aí a gente mapeou e fizemos o nosso MVP. E falamos, feito o MVP, vamos para a rua, vamos testar, vamos ver se faz sentido. E colocamos à disposição da nossa equipe de vendas e começamos a acompanhar de pertinho essa comercialização para ver se fazia sentido e se eles tinham essa demanda de mercado. Em dezembro, realizamos nossa primeira venda. Então, a gente realizou a primeira venda para o primeiro cliente. Foram um pouco mais de 30 mil certificados vendidos para um único cliente em dezembro de 2020. E por que eu considero esse um case ali de sucesso bem interessante no mercado da Auren, lá dentro do mercado? Porque assim, 6 meses para uma empresa que ainda está em transformação digital, pô, foi rápido. Ainda mais quando a gente olha para o histórico. Foi rápido para a gente colocar isso na rua. Outra coisa, a gente realizou a primeira venda em dezembro de 20. E aí eu quero trazer alguns números para vocês. Dezembro de 20 foi a primeira venda ali com 36 mil IRECs comercializados. 2021, a gente comercializou 695 mil IRECs. Em 2022, até os dados até maio deste ano, já foram 2,4 milhões. Então, assim, a gente está crescendo ali numa taxa muito grande. Já somos um dos principais players em termos de IREC. E aí vem um detalhe de como é importante você ter uma visão do todo da jornada e dos desafios. A gente não emitiu um IREC sequer. A gente não é dono de uma usina que emitiu nenhum IREC. E por que isso é relevante? Porque essa, teoricamente, seria uma barreira de entrada para esse mercado. Quando a gente fez a análise lá atrás de forças e fraquezas e desafios, você ter o IREC era um diferencial. Você tem um custo menor. A gente adquiriu todos eles a mercado através de parceiros. A gente não detém o ativo de nenhum dos IRECs. Por mais que a gente seja uma empresa renovável, a gente não oferece IRECs das nossas usinas. É tudo de usinas de outros. E mesmo assim, a gente bateu a marca de 2,4 milhões de IRECs comercializados em pouco mais de 1 ano e meio ali de operação. E quais foram os outros impactos desse case? A gente reduziu e compensou gases de efeito estufa equivalente ao plantio de mais de 3 milhões de árvores. A gente aumentou nossa base de clientes em 10% ao longo desse 1 ano. A gente trouxe um faturamento adicional para a empresa de mais de 3 milhões. E a nossa margem de comercialização cresceu em 10 pontos percentuais. Então, a gente conseguiu, através de uma feature, um produto adicional, um SVA, que nem a gente falou no começo, criar um valor dentro de um produto que é extremamente commoditizado, que é um produto com baixa diferenciação. E a gente conseguiu fazer isso em questão de 6 meses. A gente já bateu 2,4 milhões nesse ano de comercializados de IREC, e a gente já tem a expectativa de crescer muito mais esse número. A gente ainda está em junho, então a gente ainda tem ali mais 7 meses do ano praticamente para comercializar.
E aí vocês podem perguntar, né, quais são os próximos passos? Agora a gente está numa fase realmente de escalar. Aí aquilo que a gente fez do MVP, de não definir processos, de não definir sistemas, agora a gente está nessa fase de realmente colocar isso para rodar. E aí agora a gente está vendo sistema de faturamento, automação de processos e realmente fazendo com que esse produto seja algo que se torne, de fato, escalável para que no próximo ano a gente atinja o nosso objetivo ali de vender uns 10 milhões de IREX, que eu acho que já começa a ajudar bem. Gente, era isso que eu tinha aqui por hoje. Muito obrigado. E aí eu fico à disposição. Todos os meus contatos estão aqui, meu contato no LinkedIn. E qualquer dúvida também, fico à disposição de todos. Obrigado. Olha só, a primeira delas. Como aconteceu essa identificação de que poderiam já usar aqui energia? Quais as ferramentas utilizadas para compreender esse mercado? De usar energia, desculpa, só para... É isso. Como que aconteceu essa identificação? Das unidades consumidoras. Isso. Tá. Existem algumas formas de você identificar essas unidades consumidoras, né? Existem alguns estudos de mercado, então a gente tem algumas entidades do setor elétrico brasileiro, por exemplo, a ANEEL, CCE, outras, principalmente a ANEEL e CCE, que elas disponibilizam alguns dados públicos, onde a gente consegue levantar qual que é a demanda e estimar qual que é o tamanho de mercado que não está endereçado. Além disso, as próprias distribuidoras, elas também são obrigadas a publicar algumas informações que permitem que a gente levante quantas unidades consumidoras elas têm, com qual demanda, apesar de a gente não conseguir identificar aquela unidade em específico, para poder acessar o Mercado Livre. Então, hoje a regra, basicamente, para você acessar esse Mercado Livre, você tem que ter uma demanda mínima de 500 kW. Aí a aproximação grossa que a gente faz normalmente é 40 mil reais de conta de luz, mais ou menos, é o suficiente para você acessar esse mercado de energia livre. Então, por isso que a gente está falando de um público ainda bem pequeno. Show. Acessível até, né? Se a gente for ver. É por isso que justamente hoje estão principalmente grandes comércios e indústrias. Exato. A expectativa nossa é que 2027 isso seja viável para todas as residências. Então, serão todas as residências poder escolher ali qual que é o seu fornecedor de energia de fato. Legal. Como vocês definem os critérios e fontes de informação para o potencial de mercado? Primeiro ponto, quando a gente pensa em fontes de informação, ela precisa ser confiável. Então, a gente precisa ter uma base que seja pública e que seja de uma fonte fidedigna e validada. Então, não adianta a gente simplesmente dar um Google e caçar qualquer coisa. Quais são algumas das fontes que a gente utiliza, né? A gente tem fontes de dados da ANEEL, e aí é a agência reguladora, então muitos desses dados são o que as distribuidoras utilizam para fazer o reajuste tarifário dela, então são confiáveis. A gente tem algumas informações de Receita Federal, que são públicas também, que a gente consegue acessar e que, consequentemente, são confiáveis. E aí, claro, a gente sempre também trabalha com estimativas e proxies, né? Então, às vezes, você tem que fazer um estudo amostral. Então, às vezes, a gente pega um segmento, um determinado momento, coleta algumas amostras e utiliza para extrapolar para os demais segmentos de mercado e para o todo. E aí a gente consegue fazer essas clusterizações para estimar, por exemplo, dentro daquele potencial de 70 mil unidades consumidoras que já poderiam acessar, quanto que você tem em São Paulo, quanto que você tem na região de Campinas, quanto que você tem no Nordeste. Então, através dessas informações, a gente consegue criar essas estimativas, mas, claro, muito ali com base em umas premissas também que a gente utiliza. Show. Você comentou que existem empresas que poderiam escolher de quem compra energia, mas não compram. Vocês conseguem descobrir o porquê que isso acontece? Tem alguns motivos. Um dos nossos grandes desafios atualmente é justamente chegar nessas empresas. Por quê? Porque a gente entende que a gente consegue ajudar elas e gerar muito valor para elas. A gente está falando de uma economia que a gente traria para a conta de luz delas na ordem de 20% a 25%. Né? O porquê delas não acessarem? Muitas a gente já viu que é por desconhecimento. Então, é um tema que ainda não está consolidado dentro do Brasil. Né? Não é tão divulgado. Tem crescido muito e temos cada vez mais empresas que têm trabalhado justamente em fazer essa migração, em trazer as empresas para o Mercado Livre, mas ainda é um tema que falta penetração.
E além disso, tem algumas barreiras do mercado também que estão aos poucos sendo derrubadas. A gente na Auren já está fazendo isso também, que é com relação a análise de crédito, análise financeira, porque conforme você vai descendo a régua e você vai olhando para empresas um pouco menores, a tendência é que aquela empresa talvez não tenha um balanço auditado, que muitas empresas exigem como para poder vender um contrato de energia, ou que não tem um score Serasa bom, e assim por diante. Então isso já é uma das outras frentes também que a gente vem atuando para cada vez mais expandir esse mercado. Para passar essa barreira, né? Exato. E por fim, como que você enxerga a colaboração de equipes de produtos e de inteligência de mercado? Essa colaboração pode ser bidirecional? Sem a menor dúvida. Eu, até comentando um pouco de mim, né, eu era da equipe de inteligência de mercado. Foi promovido com o projeto? Não sei se foi por isso, mas aí legal, tô brincando, foi ótimo. saí de inteligência de mercado e fui justamente para produtos. E para mim, inteligência de mercado é uma parte vital ali para uma equipe de produtos bem sucedida. Se você não tem inteligência, se você não tem dados, se você não tem como embasar a decisão que você está tomando, seja para o produto que você vai criar, ou seja para o produto que você não vai criar, a tendência é que você tome uma decisão equivocada. Então, você ter a inteligência de mercado gerando esses dados e esses insights, principalmente naquela primeira etapa ali de discovery, de prototipagem, é fundamental. E ela, tanto para receber as demandas de produtos que às vezes vem de insight ou de uma dor de cliente e tem que pesquisar mais a fundo, como também trazendo iniciativas, e olhando e falando, olha, tem esse gap aqui no mercado que a gente está identificando que poderia, que a gente pode atuar e que a gente deveria atuar. E aí produtos têm que procurar uma forma de... Você acha que esse produto que você colocou aqui como exemplo pode ser o carro-chefe hoje? Porque a escalabilidade dele... Eu não diria o carro-chefe, mas eu entendo que ele é um produto que gera um valor para o nosso carro-chefe, que é a energia elétrica. Tá. Então, ele é uma forma de diferenciação. É que nem fazendo aquele paralelo também com o mercado de telecomunicações. Uma empresa telefônica, vamos falar, uma Vivo, uma TIM, uma Claro, o carro-chefe dela ainda vai continuar sendo o pacote de informação de celular que ela vende, o plano. Mas ela vai procurando maneiras de agregar valor para isso. Então ela vai colocando SVAs. Eu entendo que o iRack, ele é um produto que traz uma diferenciação e rentabiliza o produto nosso, que permite que a gente também reinvista em novos projetos renováveis. Então eu vejo ele muito como essa feature adicional que tem uma importância tremenda, não dá para, mas ele por si só, sozinho, ele também não se sustenta. Ele precisa vir acompanhado ali da energia, que é o que o consumidor está vendo no final das contas. Que show, Pedro. Acho que a gente, encerra com uma baita palestra. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade.